A paz do Senhor, amados irmãos. Eu vou ler alguns versículos bíblicos. Eu peguei eles meio aleatórios, mas depois eu vou explicar bem para vocês entenderem, tá? O que esses versículos têm a ver. Eu vou falar sobre idolatria. Mas essa forma de idolatria, ela está enganando o mundo todo, pois estão adorando o diabo sem saber que estão adorando. Então, tem coisas que não agradam ao nosso Deus. Então, esse é mais para quem é conhecedor da palavra, para aquele que é batizado, que é crente já há algum tempo. E tem coisas que está passando despercebido por pastores, por evangélicos e outras religiões, outras crenças, enfim. Independente de qual seja a sua religião, esse vai ficar o alerta de hoje. Então, quem quiser acompanhar em suas Bíblias, eu vou estar deixando aí, no vídeo, os versículos, que cada um deve procurar para ler, abrir, para conversar com Deus, para questioná-lo também sobre o assunto. Mas essa é uma conversa bem delicada, então meditem na fé, meditem nas palavras, que estão aqui na Bíblia, que eu vou estar passando para vocês. A paz do Senhor, amados irmãos. O próximo texto bíblico é em Apocalipse 12, é sobre a mulher e o dragão. Eu vou começar a ler a partir do versículo 7 adiante. Aí vou pular alguns versículos e vou continuar daí no 17. Quem quiser acompanhar em sua Bíblia, pode abrir as suas Bíblias para estarem acompanhando o texto. Apocalipse 12, versículo 7. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Agora eu vou ler o 10. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, os que acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida, portanto celebrem-no os céus, e que neles habitam, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe o que lhe resta pouco tempo. Vou ler lá no versículo 17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Lucas 4, versículo do 5 até o 7. A tentação de Jesus. O diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. 1 Pedro 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar.
Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Êxodo 20. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações, aos que me amam, obedecem aos meus mandamentos. Deuteronômio 7, versículo 26. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. Amados irmãos, a paz do Senhor, eu trouxe hoje para vocês 6 versículos bíblicos, né? Êxodo, Lucas, 1 Pedro, Apocalipse, Deuteronômio, onde fala sobre idolatria, sobre o poder e autoridade que o inimigo tem aqui na terra. E ele vem enganando muita gente, ele vem enganando a todos nós. Então, para quem é conhecedor da palavra, sabe que a gente está esperando a volta de Cristo, que o Senhor irá vir para guerrear, para nos buscar, para nos libertar, né, das garras do diabo, né, de Satanás. E algum tempo atrás, alguns milênios atrás, houve uma grande guerra nos céus entre os anjos do Senhor, do Deus Altíssimo, e os anjos do dragão, os anjos do diabo. E eles perderam essa primeira batalha e, como consequência, eles foram lançados à terra, né? Lá em Apocalipse 12 fala sobre isso. Aí ele ficou revoltado, né? E acabou guerreando contra a mulher e saindo à procura da sua descendência, né? Para ferir, porque ele odeia nós, seres humanos, porque somos a semelhança do Deus vivo. E ele não é a semelhança do Deus vivo, como sabemos, ele é o dragão. Mas qual é a forma do dragão? Como ele realmente é aqui na Terra? Sabemos que temos muitos esboços por aí, muitos desenhos, né, daquele ser com chifres e tudo mais, e cada lenda, cada um conta de um jeito ou desenha de uma maneira diferente, mas qual seria a sua verdadeira face? E é sobre isso que eu venho alertar a vocês, amados irmãos. Para quem é conhecedor, sabemos que já estamos, né, nos clímax dos acontecimentos. Só estamos esperando a volta de Jesus. Em Apocalipse mesmo, em alguns versículos bíblicos, fala sobre Satanás ele ser solto por 1000 anos e ele ser adorado. E esse é seu objetivo. Ele quer ser adorado como um Deus. Ele quer que adoremos ele. Esse é o seu objetivo principal. Ele quer que todos nós sejamos destruídos. E ele veio de algumas formas há muito tempo tentando essa adoração e sempre foi frustrada. No livro de Lucas vemos ele tentando Jesus. E ele usa palavras da lei, palavras de Deus para persuadir Jesus. Ele tenta distorcer a verdade, ele tenta que Jesus o adore, o idolatre.
E ele usa, sim, palavras bíblicas, palavras de fé, palavras para enganar, né? Para persuadir o Senhor. E da mesma forma ele vem agindo em nossas vidas através de pessoas, muitas vezes sim, que usam a Bíblia para enganar, para iludir, para persuadir e para conseguir atingir o seu objetivo, que é a adoração. Então, lá em Êxodo, capítulo 20, nós vemos a ordem, né? A ordenança do nosso Deus. Ele pediu para que não tenhamos outros deuses além dele. Ele também fala para não fazermos nenhum ídolo. Ele também nos diz para não esculpirmos nenhuma imagem ou escultura de qualquer coisa, isso é, qualquer coisa que tem no céu, na terra, nas águas debaixo da terra. Aí, quais são as coisas que temos no céu? São pássaros, são geralmente criaturas que voam, né? Que temos no céu. Seres vivos, isso que eu tô tentando falar para vocês. Então, são seres vivos que voam ou que estão no céu, e para Deus uma imagem ou uma escultura de qualquer coisa desse tipo é idolatria. Na terra, o que temos na terra de seres vivos, falando de vida, nós temos animais, né? Diferentes animais, independente de qual seja o animal, gato, cachorro, papagaio, periquito, qualquer coisa esculpida com a imagem de um animal, se mesmo que você tenha em sua casa, mesmo que você tenha na sua geladeira, no seu chaveiro, na sua estante, na sua camiseta, não importa onde, é idolatria, é uma afronta ao nosso Deus. Ah, mas eu não faço isso por maldade, eu tenho porque eu acho bonitinho. Sim, é bonitinho. Ah, não tem problema. Ah, isso não tem nada a ver para nós, mas o nosso Deus, ele sente ciúmes da gente. E assim como lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis, onde ele dá uma ordenança a Adão e Eva sobre obediência, sobre não pegue aquela fruta, não pegue aquela maçã, você pode pegar tudo para você se alimentar, menos aquela maçã, aquela fruta. E o que eles fazem? Eles comem a fruta da desobediência. Não é sobre a fruta em si, é sobre a desobediência. Então, amados irmãos, não tenham essas coisas em suas casas, amados irmãos. Não tenham objetos de destruição na casa de vocês. E ele fala aqui: não te prostrarás diante deles e nem lhe farás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração. Ou seja, se a gente desobedece o seu mandamento, ele irá nos castigar, nós teremos uma consequência, né? Assim como nossos filhos, quando desobedecem uma ordem nossa, né, que somos pais e mães, a gente surra, a gente deixa de castigo, a gente aplica uma punição. E o nosso Deus não é diferente, ele aplicará uma punição. Vamos lá, continuando. Lá em 1 Pedro, versículo 5, capítulo 5, versículo 8, fala sobre que o diabo ruge como um leão. Olha, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Por que eu trouxe esse versículo para vocês? Para vocês entenderem que o diabo, ele ruge como um leão. E assim, nos tempos de hoje, qual o animal que você conhece que ruge como leão? Não há. Não há nenhum animal vivo, né? No caso. Mas temos aí, juntamos o quebra-cabeça. Em Apocalipse fala sobre o dragão.
em 1 Pedro fala que o dragão ruge como um leão, que é o diabo, a antiga serpente, a mesma que persuadiu Eva a comer aquela fruta da desobediência, a ser desobediente, a ser teimosa, né? E ele vem dessa forma conseguindo que ele seja adorado. E isso ele vem fazendo de algumas formas. Primeiro, geralmente ele age no subconsciente. Ele faz com que as pessoas façam o que ele quer sem que elas percebam que estão fazendo o que ele quer. Ele lança palavras ao vento, ele lança uma vontadezinha aqui, uma sementinha ali, outra para lá, e vai persuadindo as pessoas a desobedecerem a ordem do nosso Deus. E qual é a maior ordem do nosso Deus? A primeira ordem ali nos 10 mandamentos que Deus deu lá para os nossos antepassados em Moisés. Ele diz: não terás outros deuses além de mim. Não fará para ti nenhum ídolo. E ele quer que adoremos Satanás, né? Satanás, ele quer que nós adoremos ele. Ele tentou fazer com que Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o adorasse. Esse é o principal objetivo dele, a adoração. Porque desde o início lá dos tempos, quando Deus tirou o povo lá hebreu do Egito, era com o objetivo de que o seu povo saísse, né, daquela escravidão que vivia e adorasse o nosso Deus, para que aquele povo, juntamente com a sua família, o seu rebanho, prestassem culto a Deus Altíssimo e que eles adorassem o nosso Deus em família. Esse é o objetivo de Deus. E o inimigo, ele é invejoso, ele quer a mesma atenção para ele quer ser maior que Deus. Então, ele também quer, quando ele não consegue que nós, pais, mães, né, adoremos Satanás, ele tende a fazer com que os nossos filhos, a nossa família, adorem ele de alguma forma. E a gente que é conhecedor da palavra não vai adorar a Satanás assim como alguns fazem, né, da maneira mais aberta, usando pentagramas e fazendo aqueles rituais lá todos que muitos já conhecem, já sabem que existem esses rituais satânicos, né? E ele achou uma maneira, né, já que a pessoa não vai fazer dessa forma, ele achou uma maneira de ser adorado sem que se derem conta disso. Mas como? Utilizando essa regrinha aqui. Nenhuma imagem de qualquer coisa. Não façam nenhuma imagem de coisas no céu, na terra ou debaixo da terra. E ele utilizou não só a imagem de um animal, como ele estava utilizando a própria imagem. Mas como assim? Que imagem? Gente, em tudo quanto é lugar que vocês verem camisetas, roupas de todo tipo, shorts, blusinhas, principalmente infantis, porque ele está investindo pesado nas nossas crianças. Por que eu tô falando isso, infantil? Porque geralmente é o que mais você vê, é roupa infantil com a estampa de Satanás. Mas como assim? Com a imagem do dragão, gente. Mas qual dragão? Estou falando de T-Rex, dinossauro Rex. Gente, se vocês forem fazer uma pesquisa no Google, pesquisa sobre o dinossauro. Faz 1000 anos que ele foi descoberto sua primeira ossada. Na Bíblia, aqui em Apocalipse, fala que Satanás será liberto por 1000 anos. Então, e ele quer ser adorado. Ele estava preso, preso por um tempo. Então, por um bom tempo, a gente não ficou sabendo sobre o dragão, mas agora já acharam os seus ossos. E o que acontece? Ele está fazendo com que as pessoas o adorem, fazendo imagens de si mesmo. E ele está
estampando em camisetas, em roupas, em brinquedos, tudo quanto é lugar que você for em uma loja no centro, dá uma olhadinha em mercados, tem aqueles ovinhos de dinossauro, né, que eu chamo os ovinhos de dinossauro, lá do Kinder Bueno, Kinder Joy, aqueles Kinder Ovo, tem imagens de dinossauro deles, são ovos do diabo. E ele está investindo em quem? Nas nossas crianças. Porque para quem não sabe, esses animais, né, que foram destruídos por meteoros, né, eles são malignos. E para quem não sabe como eles morreram, né, eles foram destruídos, né, por um meteoro. Isso ali em Isaías, ele fala sobre isso. Ele fala sobre o espírito que estava sobre o rei de Tiro, né? E quem quiser dar uma olhadinha lá. Mas os dinossauros são malignos, são demônios, e eles querem que os nossos filhos sejam filhos do diabo, filhos do demônio. Quem usa esses objetos, quem tem esses brinquedos em casa com a estampa de dinossauro em casa, está separado à destruição. Deuteronômio 7:26, a gente vê: não levem coisa alguma que seja detestável, ou seja, que seja amaldiçoado, né? Que seja abominável aos olhos do nosso Deus. Não é para a gente ter esses objetos, essas coisas dentro de nossas casas. Então, não levem para dentro de sua casa. Por quê? Porque senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. Esse é um alerta que o nosso Deus está nos dando. Gente, não tenham dinossauros em casa, de ursinhos de pelúcia, brinquedos, camisetas, roupas, cadernos, livros, qualquer coisa com a imagem do diabo, com a imagem de Satanás. Essa é uma maneira que ele achou de ser adorado e que todos estão cometendo esse erro sem saber que isso é uma adoração, isso é uma idolatria. Ele está persuadindo a todos, ele está enganando o mundo todo, como vem escrito aqui em Apocalipse, que ele vem para enganar até mesmo os escolhidos de Deus. Então você, amado irmão, você como Satanás, fiquem longe dessas imagens do diabo, dessas imagens do T-Rex, desses animais que chamam de dinossauro, desses animais que Deus destruiu há milênios de anos atrás, porque se eles fossem para estar entre nós, se eles fossem boas coisas, Deus teria salvado e colocado eles numa arca, mas não, Deus lançou a rocha para destruir, amados irmãos. Não tenham essas coisas dentro do seu lar. Fiquem na paz do Senhor. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês sobre esses bichos nojentos. Não deem nada a seus filhos, não tenham em suas casas, amados irmãos. Fiquem com Deus.